Olá, boa tarde a todos. Como vai? Vamos começar agora a nossa live Express, sobre um tema bastante pedido, que são as olheiras. Só vou aqui chamar a doutora Thalita, só um momento. Ela tá aqui já. Olá, Olá, tudo bom, Thalita? Como tudo vai? bem? O áudio tá bom? Tá me ouvindo? Acho que a internet dela tá um pouco ruim. Eu tô ouvindo. Ah, Pra então mim tá tá bom. ótimo. Tá bom. Tá ótimo, então. Então, a nossa live hoje, né, sobre um tema bastante pedido, que são as olheiras, né? E vamos nos apresentar, então, eu sou Eliana Góes, sou dermatologista, fiz minha formação em dermatologia na Universidade Federal Fluminense, junto com a doutora Thalita, e depois disso fui a São Paulo e tenho especialização em cosmetria e laser pela USP e também doutorado em dermatologia. Pode se apresentar pra gente, Thalita, por favor? Bom, eu sou a doutora Thalita Batalha, sou médica dermatologista pela Universidade Federal Fluminense também. Me subespecializei em câncer de pele no Hospital das Clínicas de São Paulo, pela USP. Voltei para minha cidade, né? Atualmente eu trabalho na cidade de Jacareí, São José dos Campos, interior de São Paulo. Ah, esqueci de falar, eu tô aqui em Belém do Pará, né? A gente tá no norte e a Thalita tá no sudeste. É, Então, o tema hoje é sobre as olheiras, né? Que é um tema sim, bastante pedido, né? A gente vê isso com muita frequência no consultório. E muito. as olheiras têm diversas causas, né? Vão desde causas genéticas, às vezes, né? A própria o adolescente, o adulto jovem, ele já apresenta as olheiras, até causas genéticas constitucionais, normalmente olheira de família, quem tem, por exemplo, a descendência árabe, normalmente tem esse escurecimento aqui embaixo dos olhos. E também tem outras causas, né, relacionado, por exemplo, a noites em claro, a exposição solar intensa, por exemplo, pacientes que têm dermatite atópica, a gente passou no mês de setembro, estava no mês da conscientização da dermatite atópica, que são pacientes que têm o hábito de friccionar bastante os olhos, então esse hábito de friccionar pode levar a um escurecimento periorbitário. Então, ela tem diversas causas. A causa, né, que a gente vai abordar aqui principalmente é relacionado ao envelhecimento. Então, nessa região aqui dos olhos, é a primeira região que, em geral, demonstra, né, o envelhecimento, né, que tem a reabsorção óssea aqui dessa região periorbitária e também flacidez, aqui a pele vai ficando mais flácida. Em geral, ela começa, é o primeiro sinal de envelhecimento, então começa antes, às vezes, dos 30 anos de idade. Então, é onde vai começar. Então, normalmente, a paciente mais jovem vai queixar, eu tô queixando aqui de olheiras, né? E assim, uma classificação mais, né, para as pessoas entenderem, a maioria das olheiras tem vários componentes, né? A gente vê as Isso. olheiras pigmentadas, olheiras vasculares e olheiras devido à profundidade, né? Que é fazendo esse côncavo que dá esse aspecto de sombra. Mas a maioria tem os três componentes associados. É raro a gente ver uma olheira com apenas um componente. Por isso que um dos tratamentos que a doutora Thalita vai falar pra gente, ela acaba melhorando a profundidade e também acaba melhorando a questão do pigmento. Fala pra gente um pouquinho, Thalita, do preenchimento das olheiras, né? Que bastante procurado no consultório. É bastante. É exatamente isso que a doutora Eliana falou, né, gente? A maior parte das olheiras, elas são mistas, né? Quando o paciente chega no consultório e a gente vai propor um tratamento, a gente sempre vai propor primeiro uma causa que seja dominante, né? Porque ele pode ser vascular, pigmentar ou de profundidade. Então, a gente vai abordar primeiro a indicação dominante, tá? Vale ressaltar que é uma região de difícil tratamento, né? Porque é uma pelezinha mais fininha, sensível. Muitos dos pacientes que eu acompanho no consultório, apesar de terem indicação de estar utilizando antioxidantes e ácidos, não toleram o uso, tá? É, exatamente. Então, por isso que, graças a Deus, hoje, né, a gente tem uma gama aí de tecnologias e de procedimentos que a gente pode fazer para contribuir com esse resultado, né? Em Perfeito. relação ao preenchimento, os pacientes que chegam aqui, né, às vezes falam, eu gostaria de preencher a olheira, tal. O que vale a gente ressaltar? Existem vários, digamos assim, tipos de ácido hialurônico, né? Tem alguns que são mais fininhos, outros que são mais grossinhos.
Como essa região é uma região com uma pele muito fina e existem produtos específicos para essa região, né? E na prática mesmo, quando a gente vai realizar o procedimento dessa região, que é um procedimento delicado, a gente tem que estar, né, com o material correto, com uma cânula, no plano certo, que por ser uma área assim, né, digamos, valiosa, né? É uma área Então, de risco, nesse de sentido. risco, né? Valiosa, de risco. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas o que que eu tenho visto dos pacientes que procuram muito? Às vezes o paciente refere que ele, né, se incomoda com a olheira, mas ele não tem uma sustentação malar, por exemplo. E para a gente conseguir o efeito desejado por ele, muitas das vezes a gente tem que vir com outros tipos de preenchedores, preencher, dar uma sustentação para essa região, desde o zigoma até a região malar, para depois a gente vir, né? A gente brinca que a olheira é a cerejinha do bolo, né? Para a gente vir e colocar um pouquinho de produto aqui e ter o efeito desejado, né? Exato. Um cuidado também que a gente tem que ter muito. Eu recebo muita paciente aqui no consultório com bolsa. E a Isso, eu já bolsa, ia falar. é super complicado, porque assim, dependendo se o procedimento for mal indicado e for realizado, pode aumentar a bolsa dela e piorar a queixa dela, né? E É pode ficar claro com que edemas, né? Aqueles edemas isso. recorrentes que não melhoram. Exatamente. É claro que em casos assim específicos, tá? E essa eu não estou generalizando, às vezes a gente consegue usar uma técnica que a gente vai lá bem profundo e a gente coloca um pouquinho do preenchedor para dar uma nivelada, para dar uma Tirar o degrau, né? amenizada. Exatamente. Naquele paciente que não quer operar, porque assim, gente, eu sempre converso com o paciente. Às vezes ele tem uma indicação cirúrgica, mas naquele momento ele não está disposto, ele não quer fazer. E às vezes a gente consegue, mesmo não sendo a primeira opção, dar uma amenizada nessa queixa dele. É, isso que eu ia te falar mesmo, porque antes, só falando assim um pouco mais para quem está assistindo a gente, né, que for médico, residente de dermatologia, a olheira, né, a gente está falando dessa área aqui, embaixo aqui dos olhos, que ela vai ser formada principalmente esse sulco aqui, que a gente chama de sulco nasojugal. Ele é formado pelo ligamento, né, retentor orbicular, que é esse ligamento que passa aqui embaixo, e a união do ligamento zigomático cutâneo, que vem aqui embaixo aqui também, e vai dando origem a esse ligamento que a gente chama de ligamento tear-trough, né? Então, essa aqui é a região que a gente vai tratar. E, às vezes, como a doutora Thalita falou, tem pacientes que têm indicação cirúrgica, porque tem bolsa. Então, a gente tem aqui a pele, pensando na anatomia, tem aqui a pele, né, que é muito fininha, é um papel, quando a gente vê dissecção, né, de anatomia, de cadáver, né, a gente vê que isso aqui é bem fininho, é um papel, tem um tecido solar subcutâneo super fininho, e tem as bolsas que estão atrás do músculo, né? As bolsas palpebrais, que são os compartimentos de gordura, que muitas vezes tem indicação de cirurgia plástica. Então a gente tem que saber orientar o paciente. Não é sempre todo paciente que vai ter indicação, né, de fazer o preenchimento. Uma doutora Thalita falou muito bem. E também tem outros, não é só o preenchimento, né, Thalita? Tem também os lasers, né? Muita gente vem procurando também. Então, na verdade, a gente tem a luz pulsada. A luz pulsada não é um laser, apesar de a gente falar, né, acaba indo no bolo do laser, mas não é. A luz pulsada é um feixe de luz. Não é laser porque eles têm a luz pulsada tem comprimento de ondas diferentes. Então, ela é muito versátil para a gente dentro da dermatologia. A gente consegue fazer vários tratamentos. Porque, só falando também mais especificamente para quem é residente de dermatologia, quem é médico, tem diversos comprimentos de onda e tem diferentes alvos que a gente vai estar tratando, né? Então, pode ser tanto pigmento, como pode ser também a hemoglobina, que está passando nos vasos sanguíneos, e também a água, que é principalmente para tratar a derme. Então, a gente acaba melhorando a questão da flacidez, né, ali principalmente pensando em derme, a flacidez, né, porque consegue estimular colágeno, as fibras de elastina, remodelar o colágeno. Também consegue melhorar o pigmento, né, quando pensa naquelas olheiras mais escuras, e os vasos sanguíneos. Então, é um tratamento muito bom que a gente faz com a luz pulsada. Só que tem que ser, claro, orientado, indicado. Muitas vezes, dependendo, com a luz pulsadas, né, quando a gente vem, ou até com os outros lasers, quando a gente vai muito aqui perto do olho, a gente tem que usar um protetor intraocular, né, aqui dentro do olho, saber aplicar. Então, é uma área bem delicada que idealmente deve ser feita com um profissional capacitado, né? E falando dos lasers, então os lasers a gente pode fazer desde o CO2, por que o CO2? A gente pensa, CO2 é só para ruga e tudo, porque tem a questão da flacidez, né, Thalita? Que dá essa pele apergaminhada e tudo. Pode fazer também outros tipos de lasers, né, como NDIAG, enfim.
diversos que tem as afinidades pelo pigmento e também pela questão da hemoglobina, né, do vaso sanguíneo. E, em geral, são, né, para a gente ver um resultado, precisa ter no mínimo umas 3 sessões, né, dos lasers e da luz pulsada mensais, ou vai depender também do protocolo que é seguido, para ter um resultado, não é? Eu gosto desse E protocolo também. eu gosto muito. E tem gente que associa também a questão dos peelings. Também os peelings a gente não pode esquecer dos peelings, né? Que é bem antigo na dermatologia, que tem que ter, nunca perde o seu espaço. Eu gosto muito de peeling. Nas olheiras a gente pode usar, por exemplo, o peeling de Jessner, que acaba melhorando o pigmento também. E eu gosto muito de fazer um protocolo com peeling de ácido tioglicólico. É um ácido que tem um cheiro bem ruim, né? Ele tem um cheiro assim, às vezes a gente pode mandar fazer uma farmácia de manipulação e serve principalmente para as olheiras vasculares, né? Então eu gosto muito de associar, fazer associação, às vezes luz pulsada com peeling, acho que dá um resultado legal, não é? Fica bem legal. Isso. E fala um pouco pra gente do skincare, né? Que os pacientes querem saber os cremes, né? Que tratam as olheiras, que melhoram. Exatamente. É o que eu falo, gente. Pela maior parte das olheiras ter o componente misto, isso que a doutora Eliana tá falando e que eu tô falando, o padrão ouro seria o quê? A gente fazer uma associação de procedimentos, né? Seja com... Tem muito paciente que vem, a gente faz uma primeira etapa, a gente sabe que não são todos os pacientes que podem fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente programa, às vezes, uma primeira sessão de preenchimento, intercala com laser e a gente vai vendo Isso. como que o paciente vai respondendo. Quando a gente entra na parte do skincare, a gente pode, né, para aqueles casos de olheira muito leve, né, pigmentadas, enfim, a gente pode utilizar clareadores, né, à base de ácido retinóico, de hidroquinona, de ácido códico, enfim, tem uma infinidade de produtos hoje no mercado, tá? Como eu disse no começo, eu tenho muitos pacientes que têm essa intolerância por ser uma Isso que eu ia te área falar. Muito muito sensível. sensibilizada, muito. Então, tem pacientes que às vezes realmente a gente opta por fazer procedimentos no consultório e a gente deixa uma hidratação assim mais importante para essa área que é, né, tão valiosa. E Isso. Mas falaste tudo, porque o que a gente vai ter, por exemplo, o que vai tratar melhor o pigmento são cremes à base de hidroquinona, né? A gente pode até manipular, é uma concentração menor do que a gente vê no mercado, mas não é todo paciente que tolera. E o ácido retinóico não, também, mas o ácido retinóico nessa área que ele pode acabar irritando, e tem paciente realmente que não tolera, né? E aí, por isso que existem os outros cremes que a gente encontra no mercado, são cremes maravilhosos, que têm clareadores não tão potentes. E aí, por sim. isso que muitos pacientes acham que o creme vai fazer um milagre, quando não é isso que ocorre. É o Tem que a gente, é o outro que a gente tratamento. fala, né? Ele é um coadjuvante, né, do Isso, tratamento. A gente acaba prescrevendo, a gente vê a tolerância do paciente, mas tem que estar dentro de um bloco, né? Senão a resposta dele realmente é muito pequena. exato, perfeito. E a gente tem, acho que a gente abordou as principais dúvidas, né? Ficou mais alguma Foi. dúvida? Mandaram alguma outra dúvida para Não, acho que as que isso? mandaram foram respondidas. Deixa eu só olhar aqui. Foram respondidas. Certo. Então, acho que ficou bem claro, né? E uma coisa importante também para a gente falar, essa divisão que a gente falou no início, que muitos dermatos comentam, né, colocam, das olheiras pigmentadas, vasculares e da profundidade. Para a cirurgia plástica já é um pouco diferente essa divisão, né? Porque eles pensam mais na questão cirúrgica, então eles vão fazer essa divisão junto com a questão das bolsas palpebrais, que a gente falou para vocês no início, que muitos pacientes têm indicação realmente cirúrgica de fazer a retirada da blefaroplastia, né? A inferior, às vezes até mesmo superior. Né? E é importante também dar a dica, né, para eles, quando fizer uso desses cremes para olheiras, passar aqui nessa região inferior. E tem gente que esquece de passar, eu peço também para subir um pouquinho aqui embaixo da Sim. pálpebra, né? Que acho que é uma Uma boa dúvida também. frequente em relação ao protetor solar. Sim, gente, é para Sim, passar. sim. Isso, passa, não precisa encostar muito aqui perto, porque irrita. Tem paciente, né? Aqui no norte a mar é muito quente, as pessoas suam Sim, mais. transpira e irrita. Então, encostar muito aqui também pode irritar. Então, chega aqui um pouquinho, né? Sim. Vai ter resposta. Acho que então é isso, né, Thalita? A gente responde as principais dúvidas e a Thalita ficou um pouco fora. Então é isso, né? A gente vai se despedindo por aqui. Tenha uma boa semana, certo? Vamos abrir a caixinha para sugestões da semana que vem. Isso, vamos abrir. Então até mais, um beijo.
Tchau. Tchau.